E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Com os principais candidatos já definidos para as eleições majoritárias 2014, ano eleitoral considerado dos mais competitivos dos últimos tempos, já começa em clima de campanha. E para uma avaliação das variáveis que poderão influenciar a decisão do eleitor, hoje recebemos o cientista político Rui Tavares Maluf, que é professor do curso de Sociologia e Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, obrigado. Boa noite. Está conosco. Bom, 2013 foi um ano de fatos muito impactantes que chamaram muita atenção. Dentre eles, dá para listar aquele que pode ser o que mais influencie a decisão do eleitor nesse ano? Eu acho difícil, Maria Lídia, porque uma das características mais fortes daquele conjunto de manifestações, ou talvez a pauta que pudesse melhor ser visualizada, era uma pauta muito local, muito municipal, o movimento Passe Livre. O conjunto das reivindicações, colocando-as no plural, elas de certa maneira foram muito dispersas, mostrando que efetivamente o movimento Passe Livre acabou sendo uma espécie de chiclete. Ou seja, nós não tivemos propriamente ali uma discussão efetiva dos grandes problemas nacionais, a não ser a demonstração de uma grande insatisfação em relação aos serviços públicos e ao governo de maneira geral. Mas, de qualquer forma, houve um impacto em todas as instâncias do poder com aquele grito das ruas. Acredita que ele possa recrudescer mais proximamente a hora do voto? Acredito que sim, e repito aqui o que eu tive a oportunidade de falar para você no ano passado, quando tratávamos desse assunto, que exatamente pelo fato de termos uma Copa do Mundo, algo de tanta visibilidade, né, e sabermos que, de certa maneira, algumas coisas continuam preocupando a população, e não são poucas, eu diria que temos insatisfeitas questões que foram colocadas em 2003, agravadas com outras que foram visíveis a partir do início desse ano. Então, se aproximando da Copa do Mundo, que coincidirá com o momento das convenções partidárias, eu creio que nós podemos ter sim um recrudescimento de muitos desses movimentos e talvez com grande visibilidade. Fala-se muito em fadiga de poder. E quando se fala nisso, aí vem o exemplo de São Paulo, considerando que o PSDB está no governo há tantos anos. Essa fadiga de poder vale também para o governo federal, onde o PT já está há 10 anos? Vale para os dois. Sem dúvida alguma, no plano estadual, São Paulo em particular, é claro que há um desgaste do governo do PSDB, de Geraldo Alckmin, é claro que essas denúncias que ocorreram mais recentemente terão algum peso e o mesmo podemos pensar para o plano federal. No entanto, o que eu tenho dito em várias oportunidades nas quais sou solicitado para falar sobre isso é que PT e PSDB continuam a polarizar a política brasileira e não creio que isso desaparecerá mesmo com essa candidatura que tem aparecido agora, que acredito que será importante, a do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, nessa dobradinha com Marina Silva. Quer dizer, foi impactante naquele momento, mas mantém aquele impacto? Ou, com o passar do tempo, aquilo que incomodou muito aos adversários já refluiu e, vamos dizer, essa aliança amornou? Eu acredito que ela tem muito a dar. Eu acredito que essa candidatura de Eduardo Campos é uma candidatura que, independentemente de condições de que ele venha a se tornar para valer um candidato presidenciável, com chances de eleição, ele efetivamente é um elemento de perturbação no sentido de que teremos uma eleição muito competitiva no plano federal, muito. Acho muito difícil que essa eleição, por exemplo, se defina no primeiro turno, com a reeleição da presidente Dilma Rousseff e o mesmo valendo para o plano estadual. Agora, professor, nós falamos de fadiga no poder, né? Mas então não deixa de ser curioso que exatamente em São Paulo quem está em primeiro lugar é o governador Alckmin e Dilma Rousseff no plano nacional. O que é que essas pesquisas, na verdade, indicam? É preferência de voto ou nível de informação do eleitor? Eu acho que é uma combinação das duas coisas. No entanto, eu acho importante a gente frisar que fadiga
com os nomes que aí estão, não significa que eles perderam relevância. Não é fácil produzir candidaturas. Num Estado democrático, as lideranças são feitas ao longo do tempo. E isso, por um lado, é bom. Eu acho bom e eu acho que o eleitor tem aprendido que aventureiros não são uma forma de nós evoluirmos politicamente. Vi de Collor de Mello no passado e outras candidaturas que, felizmente, na reta final foram deixadas de lado, seja em eleições subnacionais como também em presidenciais. Mas, de alguma forma, a gente parece estar diante do imponderável, no sentido de que o novo, que parece que atrai muito o eleitor, de certa forma, acabava não emplacando. E Lula reverteu isso. Dilma Rousseff, quando entrou, era uma pessoa sem história política e eleitoral. A mesma coisa Fernando Haddad. Lula está chegando em São Paulo agora com Padilha. Acredita que esse fenômeno Dilma e Haddad possa se repetir no governo do Estado? As variáveis são semelhantes? Eu acho que há alguma dose de semelhança, sim. Sem dúvida alguma, o ex-presidente Lula percebeu uma coisa, que sobretudo num eleitorado como o de São Paulo, seja a capital, seja do Estado, uma candidatura que pode ser percebida mais de forma genérica, penetrando com facilidade em segmentos do que chamaríamos de classe média, que vai se tornando a maior parte da população, né? A pobreza vai se tornando algo, não digo residual, mas perdendo espaço, e o que dizer então da riqueza, sem dúvida alguma, um tipo de candidatura como essa, e que não é vista como populista, que é uma pessoa mais sensata, que é mais dada, inclinada ao bom debate, essas figuras têm mais chance, obviamente, de se tornar competitivas. E dentre elas nós podemos colocar Paulo Scaff, com certeza, que é também um elemento novo na política, não tem a história política eleitoral e nas pesquisas está lá em torno dos 20%, muito à frente de Kassab, por exemplo, né, que tem uma história política importante. Certamente, eu acredito que esses nomes que você mencionou que farão com que essa eleição se torne realmente eletrizante. Embora nem sempre, quando eu falo eletrizante, isso signifique vir acompanhado do bom debate. Mas eu acredito que isso é possível porque essas pessoas, de maneira geral, incluindo o próprio governador, têm capacidade, têm cabedal para fazer com que esse debate seja um bom debate. Bom, é ano de Copa do Mundo. O eleitor está com a cabeça na bola e no campo ou está pensando em urna? Muitos de nós estamos com a cabeça na bola, até justificadamente. Isso é inevitável, mas eu acredito que as duas coisas acabarão convergindo de certa maneira, como eu havia dito para você, a própria Copa do Mundo traz uma possibilidade de visibilidade maior e isso fará com que esquente os motores da vida política nacional. Dilma Rousseff, que foi o padrinho dela, era muito poderoso. Nesses 4 anos de poder, ela adquiriu luz própria ou continua necessitando do apadrinhamento de Lula para que ela tenha aí, conquiste a reeleição desejada? Olha, é uma boa pergunta, eu tenho dificuldade em uma resposta conclusiva, mas eu acho que pelo perfil dela, ela tem um ruído muito forte com o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula efetivamente é um amortecedor, é um mediador nesse processo. Eu acho que ela não exerce uma grande liderança nesse partido, no Partido dos Trabalhadores. Lula vai ter que trabalhar muito. Eu acredito que sim. Agradeço muito a sua entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. Uma boa noite.